Meu irmão, minha irmã, ao longo da estrada de nossa vida, nos deparamos muitas vezes com algumas encruzilhadas em que nós devemos fazer uma escolha. Devemos tomar uma estrada e deixar outra. Como é importante nesses momentos termos o testemunho seguro de alguém que sabe o que quer, para que possamos nos espelhar. As leituras deste domingo nos dão dois testemunhos muito significativos: o testemunho de Josué e o testemunho de Pedro. Na primeira leitura, narra a escolha de Israel: Javé ou os ídolos. Após a longa peregrinação através do deserto e a posse da terra prometida, Josué convoca o povo e o põe diante de uma escolha fundamental. Escolhei a quem quereis servir, os deuses do lugar ou o Deus que nos libertou do Egito e fez uma aliança conosco. Eu, porém, e a minha família vamos servir o Senhor. Diante do testemunho forte, determinado de Josué, o povo não se deixou levar pela tentação de uma religião mais fácil, que era aquela religião dos cananeus. Pelo contrário, esse povo renovou sua fidelidade ao Deus de seus pais. É importante termos esses modelos aos quais nós podemos olhar e sentir segurança, e querer fazer o mesmo, e querer seguir. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Naquela região havia muitos deuses do povo cananeu, que oferecia e seduzia o povo a uma realidade muito mais fácil do que o Deus de Israel. Mas a perseverança e o testemunho forte de Josué fez com que o povo renovasse a sua escolha e seguisse por aquele caminho. Nós vemos na segunda leitura, segundo o livro A Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de 21 a 32, Paulo falando do amor conjugal como o sinal do amor de Cristo à sua igreja. Os esposos devem escolher ou o amor ou o egoísmo. Como Cristo e a igreja formam um só corpo, assim marido e esposa comprometidos numa comunidade de amor formam um só corpo. O casal cristão deve ser sinal, deve ser reflexo dessa união de Cristo com a sua igreja, desse amor incondicional, desse amor capaz de dar a vida para salvar a amada. Já no Evangelho, segundo São João, no capítulo 6, versículo de 60 a 69, nessa perícope nós vemos a narrativa dessa escolha de Pedro e dos apóstolos. O texto é essa conclusão desse discurso que nós estamos vendo nesses últimos domingos sobre o pão da vida, que provoca uma profunda crise entre os discípulos. Diante de Jesus e das suas palavras, eles são levados a fazer uma escolha: seguir ou abandonar Jesus. Cristo havia feito o milagre da multiplicação dos pães. O povo, entusiasmado, então, quer proclamar Jesus Rei. Cristo pede um gesto de fé: crer ou não crer nele, aceitar ou não aceitar sua proposta, buscar apenas o pão material ou acolher o dom do pão da vida. Como alimentara o povo com o pão material, assim também Jesus daria
um outro pão que seria o próprio corpo, seu próprio corpo, a Eucaristia. E o povo fica então escandalizado. Eles não entendem, né? Não aceitam. Até os discípulos começam a murmurar diante de Jesus. Olha, essas palavras são duras demais. É difícil para a gente entender isso, é difícil para a gente digerir isso. Então muitos começaram a ir embora, a abandonar a causa do reino, a abandonar o seguimento. Mas Jesus não muda sua linguagem. Ele continua exigindo fé. Olha, é difícil, mas se quiserem me seguir, tem que ser assim. A fé pode ser aceita ou pode ser recusada, mas não há como negociar a fé. Sem a fé, não entenderiam aquelas palavras e aqueles sinais todos que aconteceram. Por isso, questiona os 12. Jesus fala com eles de forma muito dura. Olha, os outros estão indo embora. Vocês, os 12, os que estão aqui comigo, querem ir também? Podem ir embora. Podem ir embora. Podem desistir desse projeto. Então, diante desse desafio, aparece então esse belo testemunho de São Pedro que ele diz: a quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Essa atitude forte de Pedro dissipa as dúvidas dos demais apóstolos e todos permanecem fiéis junto ao seu Mestre. A quem iremos nós, Senhor? Nós também devemos fazer continuamente esta exclamação, essa proclamação. A quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Nós fizemos a nossa escolha no dia do nosso batismo, quando proclamamos que queríamos crer em Cristo, nós ou nossos padrinhos. E todos os dias nós somos convidados por Jesus a construir a nossa existência sobre os valores do amor, os valores do serviço, da partilha com os irmãos, da simplicidade, da coerência com os valores do Evangelho. Mas todos os dias somos tentados a construir a nossa vida nos valores do poder, do êxito, da ambição, dos bens materiais, da moda, da vaidade. Há momentos em que devemos fazer também a nossa escolha. Cristão é quem escolhe Cristo, é quem segue o radicalismo do Evangelho, quem aceita esse Evangelho. Para isso, deve ser o cristão educado no pensamento de Cristo. Ver a história como Jesus viu, julgar a vida como Ele, escolher amar como Ele, esperar como Ele ensina, viver em Cristo a comunhão com o Pai no Espírito Santo. Nós somos cristãos. Nós não temos a quem ir senão o único modelo, nosso Senhor Jesus Cristo. A quem nós iremos? Iremos seguir o mundo? Iremos seguir tantas outras situações? Se temos tal modelo forte, inspirador, orientador, que é o próprio Jesus. Hoje nós vemos muitos católicos deixando a religião e a gente fica preocupado, né? A falha é de quem? A falha é da igreja que batiza, dos pais que não vivem o batismo, que não ajudam as crianças a viverem, a crescerem nessa vida cristã? A falha é da igreja, da comunidade que não evangeliza ou não testemunha a sua fé? Você teria a mesma convicção de Josué? Nem que todos te abandonem, eu e minha família não iremos abandonar. Eu e minha família seguiremos o Senhor, ou a firmeza da fé de Pedro. A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Que tipo de cristão você pode ser no mundo? Ou você está sendo no mundo? Que tipo de religião você pretende seguir? Uma religião revelada por Deus que você acolhe generosamente ou uma religião criada pelos homens?
porque atende melhor aos seus interesses pessoais? Você é consciente e fiel à escolha feita no seu batismo? No Evangelho de hoje, Jesus não parece estar tão preocupado com o número de pessoas, de discípulos que irão continuar a segui-lo. Ele prefere perder os discípulos a renunciar à missão que recebeu do Pai. O reino de Deus não é um concurso de popularidade. Muitos pensam que, suavizando as exigências do Evangelho, seria mais facilmente aceitas pelos homens do nosso tempo. O que deve nos preocupar não é tanto o número de pessoas que vão à igreja, mas o grau de autenticidade com que vivemos e testemunhamos no mundo a proposta de Jesus Cristo. E nós? A quem iremos? Se ainda estivermos indecisos em nossa escolha, recordemos as palavras de Pedro: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.